Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Esta é a quarta canalização do mês e com isso completamos essa série em particular. Eu chamarei vagamente de Time das coisas. Já fizemos muitas canalizações sobre o time antes. Aquelas desse mês, nós dissemos que é um escavar, buscando algumas coisas específicas de coisas que já discutimos em geral anteriormente. Há tantas camadas, não se trata daquilo que você chama de time. A ironia disso é que quando vocês chegam do outro lado do véu, o tempo não é o que ele é para vocês. O tempo está em um círculo para nós. E o círculo se torna cada vez menor, até que ele se torna um ponto. Poderíamos dizer mesmo que ele ainda exista de alguma forma, todo o tempo está no agora. Então, enquanto você vê como um longo trilho de trem, o trem é você. Você vê um passado, e você vê um presente, você vê um futuro. Mas deixe-me perguntar algo. Se aquele trem que você vê, que costuma estar no passado, está viajando agora mesmo, está indo para o futuro, e se você ver aquilo em sua mente como um trilho reto, você estaria consciente de que não há agora, porque aquele seu trem está sempre se movendo do passado para o futuro, ele nunca para. Portanto, você precisa redefinir o agora. O agora é similar a nós, sempre em movimento, movendo-se de um estado para o outro. Se você pegar aquele trem que é um trilho reto, você o transforma em um círculo, torna cada vez menor. Então esse trem simplesmente gira ao redor do mesmo círculo. Isso é como uma explicação de como nós vemos vocês e como o tempo funciona neste lado do véu. Realmente não há tempo. Nós vemos o que vocês pensam ser o passado e porque está no seu acástico. Você está usando e, portanto, está no agora. Você usará aquilo para o futuro? E a verdade é sim. E mais coisas que vocês estão aprendendo em cada momento no agora. Portanto, aquele futuro também é parte do agora, naquele trem que está num pequeno círculo. Eu mostro essas coisas a você, mesmo que você não compreenda. Pode estabelecer uma premissa de uma pergunta, e a premissa da pergunta é que você é muito mais poderoso do que pensa. E a pergunta é sobre reencarnação. Nós já falamos sobre reencarnação muitas e muitas vezes, e mesmo o time dela. Agora isso é um pouco mais específico. Bom, e começa a fazer uma pergunta, e aqui está. Querido Cryon, será possível que nós planejamos nossas encarnações futuras, além de apenas quem serão nossos pais? Nós literalmente planejamos sobre onde estaremos, o que eu poderia ser, o que nós faremos ou talvez o que acontecerá. E agora nós entramos em algumas perguntas esotéricas muito interessantes. Vocês têm um livre-arbítrio, isso também entra naquilo que nós falaremos, e são contratos, planos. Cada um que ensina a vocês e que tem estado por aqui, que tem a sabedoria do acástico kármico e outras energias relacionadas com vidas passadas e futuras, dirão algo a você. Este contrato que você sente ter, ou este plano que você sente ter, veio diretamente do passado. É você, antes de ter chegado aqui, planejado a sua vida. Então aquela pergunta em particular já está respondida de alguma forma, mas o quão específico isso pode ser? Agora, com relação àqueles contratos e planos, quase todos concordaram. Aqueles que ensinam sobre registro acástico, que esses contratos ou planos são simplesmente o início. E quando vocês chegam no planeta e começam a trabalhar nessas coisas, e você sente intrinsecamente que deveria trabalhar e com o qual vocês começam, devido à energia do planeta e seu livre-arbítrio. Vocês podem mudá-los em qualquer momento, e até mesmo disse que eles estão escritos em uma tinta invisível. Então você pode sentir que você deveria fazer algo. Mas e se algo melhor devido à energia aparecer? Isso significa que você precisa ficar preso com um velho plano
ou com uma velha energia, ou pode mudar aquele contrato, fazer algo completamente diferente e sentir-se bem com aquilo? E a resposta é sim. E essa sempre foi a sua escolha. Então, planejamento dos contratos e todas as coisas lineares que você pensa que faz. Você sempre tem a habilidade de mudá-los. Mas isso não responde à pergunta, querido Cryon, quão específico é que podemos planejar o futuro? Deixe-nos falar sobre isso. Isso é algo que os antigos fizeram por muito tempo. E eu quero que vocês examinem, digam-me, como você se sente a respeito? Isso é real ou não? Há certos sistemas de crença no planeta, na verdade, um que é aquele que é original. E ele mede seus líderes e conta com a encarnação para que a sabedoria continue para o seu ensinamento. E o que eu quero dizer com isso é que os líderes, talvez, daquele sistema de crenças em particular, sabem que eles serão na próxima vida e nem sabem em seu gênero onde estarão. E então, o quebra-cabeças é encontrá-los de forma que eles possam continuar ensinando. Eles reconhecem totalmente essa ideia de uma escolha da Terra, mas mais do que isso, eles veem a sabedoria de um xamã que então continua e eles procuram por ele na próxima vida. Nesta vida, aquele líder em particular, ou xamã, dirá: procure aqui, nessa cidade, nessa época, por esse gênero, nessa cidade, e aquele serei eu. Eu retornarei, eu darei a vocês sinais de quem eu sou. Que tal isso? E não apenas vocês têm um plano. Vocês podem dizer às pessoas o que vocês farão e onde procurar. Isso não é uma notícia velha. Deixe-nos dar uma olhada no registro de como isso funciona para esse sistema de crenças em particular. Eles pegam aquele indivíduo quando são muito jovens, de 6 a 10 anos, os encontram como deveria fazer. Então eles os treinarão. Precisa haver uma inteligência lá, porque eles os enviarão para outros países. Eles aprenderão os múltiplos idiomas, retornarão e eles são enviados para a escola de educação elevada. Então eles serão sábios e educados, e toda vez que aquilo acontecer, aqueles indivíduos assumirão aquela tarefa e têm sido muito bons nelas. Como se ele simplesmente estivesse se lembrando. Quais são as probabilidades, se aquilo fosse aleatório, se tivesse alguém que pudesse fazer aquilo? E é isso que eu queria mostrar a vocês. Isso funciona. Outros sistemas de crenças que são similares a este escolherão os Rinpoche da mesma forma. Eles vão até a vila e procuram pelas crianças que são Rinpoche encarnados, aqueles que são líderes, e eles os treinarão e eles os ensinarão da mesma forma. Este é um sistema de reencarnação planejado e funciona. Então vamos retornar para a pergunta: quanto específico isso se torna? E a resposta é tão específico quanto você quiser. Querida velha alma, ouça, nós temos agora novas ferramentas para trabalhar com a alma. Esta nova energia que imitam até mesmo o que os xamãs poderiam fazer há muito tempo. Eu gostaria de dizer a você que a sua intuição agora mesmo, enquanto você vive aqui, poderá muito bem ficar vivo com aquilo que você poderia fazer a seguir. E o que acontece com você dessa vez? Quando você for para o outro lado do véu, irá então temperar o que você fará da próxima vez. Isso está começando a ficar muito mais claro para muitos que dizem: eu retornarei, eu quero estar nessa cultura, naquela cultura, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e isso entra no campo, naquele planejamento acástico. É quase como se você novamente estivesse entregando um menu sobre o que você fará da próxima vez, o gênero que você terá, onde você estará e o que você poderá realizar. Isso poderia até mesmo ser continuar o que você está fazendo agora. Houve tantos casos onde aquelas pessoas criativas fizeram isso, especialmente aqueles na música, quando eles retornaram ao planeta e continuam onde eles estavam.
E alguns olharam para o seu trabalho e suas composições e dirão: isso parece muito com o antigo mestre, você tem as mesmas frases, você está trabalhando da mesma forma. Ele poderá piscar para você e dizer: bem, é assim que eu me sinto também. Grandes artistas retornarão e continuarão sendo grandes artistas. Alguns pintarão da mesma forma como pintaram antes. Este sempre foi o caso. Algumas energias, especialmente aquelas de pessoas criativas, com amor, com paixão, são transportadas para a próxima. Às vezes, xamãs retornarão como xamãs. E mais do que isso, você pode, enquanto você está aí hoje, compreender e pensar sobre a continuação depois que você se for. Que conceito, hein? Há aqueles que girarão os olhos e dirão: bem, Cryon, agora você foi longe demais. E eu direi a você: apenas olhe para aquilo que já foi realizado e o que já foi feito por centenas de anos naqueles lugares que fazem essas coisas e acreditam nelas. Este também é o seu dom, seu presente. E no ciclo dos 12 dessa noite eu irei além, muito além, e eu farei uma pergunta. Você pode ver o futuro da sua própria encarnação na próxima vez e o que você poderá fazer e qual poderia ser a sua tarefa. Não aquela que você planeja. Você pode literalmente ver o que está fazendo, então poderia até mesmo anular. Você pode controlar o futuro ou não. Nós discutiremos isso daqui a pouco para o ciclo dos 12, para os membros. Todos podem ouvir essas canalizações. Elas estão completas. Ou então, às vezes, daremos um pouco mais no ciclo dos 12. E é por isso que ele existe, para ajudar vocês a compreenderem a si mesmo, sua cura e o quão magnífico vocês são. E assim é.